Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre um dos mistérios da ciência mais intrigantes e interessantes que eu já conheci. Vamos falar sobre um padrão que emerge em diferentes cenários que variam desde construções linguísticas e densidade populacional em cidades até a frequência de erupções solares. E eu estou falando, claro, da lei de Zipf. Quer saber um pouco mais a respeito? Então fica com a gente. Bom, para começar, eu vou listar aqui as 8 palavras mais comuns do idioma português, tá? São elas: os artigos o, a, de, em, e, que, ser, e por. Agora, vamos considerar a frequência com a qual cada uma delas aparece. É possível observar que a segunda palavra mais comum, de, aparece metade das vezes que os artigos o e a, e que a terceira palavra mais comum, em, aparece 1/3 das vezes, e que a quarta palavra mais comum aparece 1/4 das vezes, e esse padrão se reflete em todo o espectro. Quando você consegue ranquear, por exemplo, a frequência de palavras, palavras segundo a frequência que elas aparecem, como a primeira sendo a mais frequente, a segunda sendo a segunda mais frequente e assim por diante, esse padrão sempre vai se repetir. Então, se você ranquear palavras pela frequência, a palavra mais frequente em primeiro lugar, a segunda mais frequente em segundo lugar e por aí vai, a frequência com que qualquer palavra vai aparecer nesse ranking, o número de vezes com qual ela vai aparecer, vai ser proporcional a 1 sobre a posição dela no ranking. Então, por exemplo, a 11ª palavra mais frequente de qualquer obra que você pegar vai aparecer no número de vezes que é igual ao número de vezes da palavra mais frequente dividido por 11. Isso é a lei de Zipf, esse comportamento exponencial que relaciona a frequência das palavras em um ranking é a lei de Zipf. Esse comportamento exponencial, inclusive, ele vai se aproximar de uma reta se você, ao invés de usar um gráfico linear, usar um gráfico com escalas log, logaritmo nos 2 eixos. Mas isso é apenas uma forma amigável de apresentar os dados. O que é importante entender aqui é que essa estrutura, essa relação entre as frequências das palavras, ela se repete em qualquer construção literária que envolva o idioma português que você procurar. Você pode pegar um livro de ficção, um artigo de periódico científico, uma matéria de jornal, textos de um livro de receita, não importa. Todos eles vão ter essa relação da lei de Zipf, ou seja, se você pegar as palavras mais frequentes que ali aparecem, a palavra mais frequente, a primeira mais frequente que aparece mais vezes vai aparecer o número x de vezes, a segunda mais frequente vai aparecer x sobre 2 vezes, a terceira mais frequente vai aparecer x sobre 3 vezes e assim por diante, independente da obra que você pegar, independente do conjunto de palavras que você pegar. Se é uma expressão espontânea da língua, ou seja, se não for algo projetado para ser artificialmente inflado, por exemplo, se você pegar lá e escrever você num texto milhares de vezes, ele não vai seguir a lei de Zipf. Mas qualquer criação que envolva um conjunto de palavras que seja fruto de uma comunicação espontânea de ideias, vai seguir a lei de Zipf. As palavras vão seguir a lei de Zipf. Bizarro, né? Pois é, mas não para por aí, porque isso não é apenas para o idioma português, tá? Basicamente, inglês, alemão, italiano, na verdade, qualquer idioma do mundo segue esse padrão. Qualquer conjunto de palavras de comunicação de ideias de qualquer idioma na face da Terra. Não interessa a época, não interessa a cultura, não interessa nem se é um idioma original, até linguagem de programação segue a lei de Zipf, tá? Esperanto, que é um idioma inventado, também segue a lei de Zipf. Os idiomas inventados pelo Tolkien para o Senhor dos Anéis, mesma coisa. Até idiomas que a gente não decifrou, caracteres que ainda estão sendo decifrados, os caracteres seguem a regra de frequência da lei de Zipf. Inclusive tem material de linguística encontrado, tem material encontrado por linguistas que estão tentando traduzir, que eles não sabem se aquele material é uma obra literária de fato ou se é algo inventado aleatoriamente ali, porque eles não conhecem aquele idioma, ele está sendo traduzido e decifrado ainda. Ao verificar que os caracteres naquela obra seguem as frequências, a lei de frequência da lei de Zipf, aquilo ali foi uma forte evidência para indicar que aquela obra se aproxima mais de uma obra literária real, de uma narrativa qualquer construída de fato por um povo e não algo artificialmente produzido para parecer complexo ou codificado. E isso fica ainda mais estranho, porque esse tipo de padrão ele não aparece apenas em idiomas, ele aparece nos mais diversos cenários. Por exemplo, densidade populacional por cidades em um país ou no mundo todo.
A cidade com o maior número de habitantes, a segunda cidade com o maior número de habitantes tem a metade dos habitantes em torno da primeira. A terceira cidade com o maior número de habitantes tem 1/3 do número de habitantes da primeira e assim por diante. Só para vocês terem uma ideia de quão diverso isso é, eu vou listar aqui alguns dos cenários onde a lei de Zipf é observada com frequência, onde ela aparece nessa relação de ranqueamento de frequências, tá? Como eu já mencionei, a população de cidades em um determinado país, estado ou pelo mundo, a intensidade de explosões solares, o tráfego em websites, a frequência de nomes ou sobrenomes em uma determinada região, citações em artigos acadêmicos, lista de ingredientes em um livro de receitas, estilos de música consumidas em determinado horário, dia ou estação de rádio e até a distribuição de diâmetros das crateras lunares. Tudo isso que eu falei seguem os padrões de frequência da lei de Zipf. E aí surge uma grande pergunta: de onde vem esse padrão? De onde vem esse comportamento? Qual é a causa disso, né? Por que tudo isso está seguindo esse padrão? E a resposta é: nós literalmente não sabemos. Há mais de um século de pesquisa acadêmica tentando achar uma resposta única para tudo isso, sem muito sucesso. Nós temos sim algumas ideias, evidências e caminhos que podem indicar alguma explicação, mas nada consolidado e unificado para tudo. Então nesse vídeo, como não há uma solução para apresentar, o que eu vou apresentar aqui são algumas ideias que podem dar alguma luz do que pode estar acontecendo, né? alguns caminhos ali, algumas consequências e como que isso pode ajudar a gente a entender um pouco melhor esse tipo de padronização, esse tipo de padrão que surge na natureza que nos cerca, tá bom? Bom, para começar, vamos um pouquinho de história, né? De onde vem a lei de Zipf? George Zipf foi um pesquisador linguista ali da Universidade de Harvard, tá? Ele morreu por volta da década de 50 e nos anos 30 ele fez uma análise de uma série de obras literárias e percebeu esse parâmetro. E aí ele postulou, né? Publicou esta lei, que ganhou o nome dele em homenagem a isso. E a lei de Zipf ela é basicamente uma discretização de um princípio contínuo mais antigo, que é conhecido como o princípio de Pareto. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar, mas eu vou explicar, tá? De modo geral, a regra de Pareto, ou regra do 20-80 ou 80-20, estabelece basicamente que em qualquer análise que você for fazer, que tem uma relação de causa e consequência, 20% das causas estão relacionadas ou são responsáveis por cerca de 80% das consequências, tá? Lá em 1896, Pareto publicou um artigo que fez uma análise desse tipo, né, das propriedades na Itália, e ele reparou que 80% das terras da Itália pertenciam a cerca de 20% da população. Então essa relação de 80-20 ela reaparece várias vezes, tá? Por exemplo, apenas 20% dos pacientes usam cerca de 80% da infraestrutura do SUS, 20% dos mais ricos, os 20% mais ricos do mundo são responsáveis por 80%, cerca de 82% da receita econômica mundial. Em uma empresa, cerca de 20% dos clientes são responsáveis por 80% dos lucros. Em um website, cerca de 20% dos visitantes são responsáveis por 80% do tráfego. E assim por diante, tá, pessoal? O negócio é tão interessante, é tão bizarro, que até em colheita isso é observado, tá? Por exemplo, em uma colheita de ervilhas, foi observado que 20% das vagens foram responsáveis por 80% das ervilhas daquela safra. Então esse é o princípio de Pareto e a lei de Zipf vem como uma forma discreta de mapear esse princípio contínuo de Pareto, tá? Bom, e tem vários fatores que podem estar envolvidos, né, nesse tipo de padrão, no surgimento dessa lei, tá? Vamos falar de alguns aqui. O primeiro que foi proposto pelo próprio Zipf para tentar explicar esse padrão da lei de Zipf nas linguagens foi o do princípio do mínimo esforço. Né? Ele percebeu que as palavras mais comuns eram as palavras mais simples e com poucas sílabas, as mais curtas. E a lei do mínimo esforço, para quem não conhece, é uma lei observada em que as pessoas e os indivíduos de modo geral, até animais passam por isso, né, na natureza, tendem a perseguir o caminho que envolva o menor esforço possível. Então, na fala, a gente vai buscar eventualmente o menor esforço possível e isso envolve se comunicar com as palavras mais comuns, mais simples e mais curtas possível. Porém, também existe a lei do mínimo esforço para ouvintes. Se eu ficar ouvindo um texto apenas com palavras curtas e termos genéricos, eu vou precisar de muito mais informação para compreender esse texto, muito mais quantidade de palavras, e isso vai levar a um maior esforço meu como ouvinte. Então a gente também tem uma tendência a preferir textos com uma certa quantidade de palavras mais elaboradas e com mais informações para que elas possam ter a mesma mensagem traduzida de modo mais sucinto e aí demandar menos esforço nosso. E aí o Zipf propôs que
num equilíbrio ali entre o mínimo esforço de quem fala e o mínimo esforço de quem ouve, você vai chegando e caminhando para o padrão da lei de Zipf, né? Essa foi a proposta dele, tá? Uma outra proposta, uma explicação alternativa que surgiu ali alguns poucos anos depois que Zipf propôs a sua solução, veio de um cara chamado Bernard Mandelbrot. Eu acho que eu falei correto, mas ele acreditava, né, a hipótese dele é que esse padrão, esse tipo de padrão, ele vinha da aleatoriedade, ou seja, de uma natureza espontânea e aleatória da própria linguagem e das próprias interações humanas. E aí foram feitos uma série de testes, né? Um deles foi de colocar um chimpanzé apertando teclas de um teclado aleatoriamente ou de usar produções de caracteres aleatórias. E ele verificou que até nessas produções aleatórias de caracteres, a frequência das combinações de caracteres seguiam ali a lei de Zipf. Ou seja, isso reforçava a hipótese dele de que a lei de Zipf, né, nada mais é do que o fruto da aleatoriedade inerente das interações diversas humanas que se traduzem através da linguagem. Pronto? Certo? Simples explicado. Não é bem assim. Sim, tem um pouco disso de aleatoriedade, né? Você tem, como disse, os experimentos que ele fez que mostraram isso, mas esse tipo de modelagem não explica coisas não aleatórias, porque a linguagem ela não é aleatória. A nossa conversa, a nossa produção, ela é pensada, ela tem um propósito. Quando você elabora uma frase, quando você escreve um texto, quando você escreve uma matéria de jornal ou um livro, você tem um propósito. Aquilo não é um conjunto aleatório de caracteres. Tanto que a modelagem proposta pelo Bernard, ela não dava conta, por exemplo, de alguns outros elementos que envolviam a lei de Zipf, como, por exemplo, nome de planetas, nome de elementos químicos e diversas outras palavras específicas que tinham a ordem de frequência também seguindo a lei de Zipf. Por exemplo, até uma lista de nomes inventados, tá? O pessoal fez um trabalho que foi pegar uma lista de nomes de aliens inventados, inventaram 10 nomes de aliens e deram para algum grupo de pessoas, falaram, decora esses nomes aí. Agora faça um conto ou escreva uma história em que esses aliens aparecem e interagem. E até nessas produções foi observado que o nome de alien que aparecia mais vezes, o segundo nome de alien mais citado aparecia metade desse número de vezes, o terceiro nome de alien mais citado aparecia 1/3 desse número de vezes e assim por diante. Ou seja, até nomes inventados, dados para pessoas com o propósito de escrever histórias fictícias, seguiu a lei de Zipf. E isso a modelagem da aleatoriedade não dá conta, não explica. Bom, então nós temos ali a proposta do Zipf com a lei de mínimo esforço, que explicava algumas coisas, mas não explicava, por exemplo, o comportamento de caracteres aleatórios, porque até caracteres aleatórios seguem a lei de Zipf. E na geração de caracteres aleatórios não tem necessariamente lei de mínimo esforço. A proposta da aleatoriedade pura e simples também não explica completamente, porque ela não dá conta dessas questões específicas, né? Como nomes específicos aparecendo e seguindo o padrão da lei de Zipf, como o nome de planetas, nome de dias da semana, até o nome de elementos químicos da tabela periódica. Então essas duas propostas, elas explicam parte do que é observado, mas não como um todo. Há um terceiro caminho ainda que tenta também explicar isso, que é o chamado processo de fixação diferencial. O que é isso? Ele é basicamente a ideia de que aquilo que já é grande tende a crescer mais facilmente. Então, por exemplo, uma bola de neve, quando ela está rolando, ela vai pegando leve no caminho. Uma bola pequena, ela tem uma superfície de contato menor, então pode ser que numa volta ela pegue, sei lá, 100 gramas de neve. Mas se você aumentar essa bola, se ela tiver desse tamanho, por exemplo, por ter uma superfície de contato maior, em uma volta ela consegue pegar ali 800 gramas, 1 kg de neve. Ou seja, quanto maior a bola de neve fica, mais neve ela consegue pegar. E esse princípio é observado em vários outros cenários. Por exemplo, se você tem muita riqueza, você tem mais dinheiro, é mais fácil você conseguir determinados investimentos e conseguir um rendimento maior e conseguir mais dinheiro. As cidades que já têm muita população, muita gente morando, elas tendem a ter mais infraestrutura e ter mais atrativos que acabam trazendo mais gente e tem mais facilidade de aumentar a sua população. Até um vídeo, por exemplo, no YouTube que tem muitas visualizações, ele vai aparecer para mais gente e acabar tendo mais chance de receber mais visualizações e assim por diante, tá? Então é isso. Talvez o número de termos comece surgindo, né, seguindo um padrão aleatório, e esse padrão aleatório vai sendo reforçado no caminho ali do padrão de Zipf a partir de uma combinação da regra do mínimo esforço com esse processo de fixação diferencial, de modo que isso vai desenhando para a lei de Zipf. Mas, como eu já disse, esse é um problema da ciência ainda em aberto, sem uma explicação global pronta e produzida, sem uma explicação global disponível, tá bom? Mas aqui eu queria ressaltar uma coisa muito interessante, que mais interessante do que a lei de Zipf e todos esses padrões que emergem, que a gente observe, são as consequências dela, tá? Se você pegar qualquer conversa que você já teve e transcrever ela, né, conseguir gravar e transcrever, ou qualquer livro que já foi escrito,
você vai ver que cerca de 50% das palavras usadas em todas essas obras são as mesmas, porque a tendência é essa, né, que as mais comuns sejam mais frequentes e por causa disso elas sejam mais usadas. Então, poucas coisas, duas obras literárias são muito mais similares do que a gente gostaria de acreditar, duas conversas também, e isso afeta até a frequência com a qual a gente lembra das coisas. Se você pegar para ver o número de dias que você está vivo desde o seu nascimento até hoje, você vai ver que a proporção entre os dias que você já viveu e a quantidade de dias que você de fato se lembra é muito pequena, porque até a frequência com a qual a gente lembra de determinados fenômenos e eventos da nossa vida segue o padrão da lei de Zipf. E se você analisar, né, um gráfico exponencial e a questão da cauda longa, você vai ver que a maioria esmagadora das suas memórias, dos dias que você passou, não são lembrados e que na verdade você lembra com muita frequência alguns poucos eventos. Ou seja, a maior parte dos dias da sua vida você esqueceu e no dia a dia você não se lembra deles. E isso pode deixar algumas pessoas pensando, poxa, isso é meio deprimente, né? Porque então para que eu vou viver novas experiências? Para que eu vou ler um livro se no futuro eu mal vou lembrar disso tudo? Basicamente eu vou lembrar de algumas coisinhas pontuais, no caso de um livro, do título e talvez de uma ou outra ideia e alguma sensação que eu tive ao ler ele ou algo assim. Então qual é o propósito de eu sequer começar a fazer isso se eu vou acabar esquecendo a maior parte disso, né? 80% disso, por exemplo. Bom, nesse caso eu acredito que por mais que a gente esqueça a maior parte disso, a gente ainda assim vivenciou esses momentos e eles foram responsáveis por mudanças específicas em quem nós somos, né? É aquela história, por mais que eu não me lembre de nenhuma das refeições que eu fiz ou de todos os livros que eu li, cada uma dessas pequenas experiências ajudaram a construir o indivíduo que eu sou hoje e o indivíduo que eu vou ser amanhã. Então o fato de eu não lembrar de todas elas não torna elas menos importantes ou menos relevantes. Por isso que é muito importante você aproveitar e vivenciar cada experiência que você tiver naquele momento, porque muito mais importante do que as lembranças e as fotos que você coloca no TBT no Instagram são as experiências que você não lembra de cada minuto daquele momento que você estava aproveitando, daquela refeição interessante que você estava degustando ou daquela viagem maravilhosa que você estava fazendo. Então, enquanto muita gente fala a jornada é o mais importante, porque no futuro tudo que você terá são suas lembranças, na verdade, no futuro, nem todas as lembranças você vai ter, a maioria das suas lembranças você não terá. O que importa de fato é a jornada naquele momento. O presente é extremamente importante, cada minuto faz diferença, porque no futuro, nem as lembranças direito daquele momento você vai ter. E isso não é problema, porque as experiências significativas, o que aquilo construiu em você, o impacto que aquilo deixou, vai ficar e vai atuar para construir quem você é e quem você vai ser ao longo da vida. Tá bom, pessoal? Bom, vou ficando por aqui. Se você gostou e gosta desse conteúdo que a gente está produzindo aqui, curta, compartilhe, coloca nos comentários o que você está achando, tá bom? Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos sobre os mistérios inexplicados da ciência. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!